Via de Luz, nosso irmão Chico Xavier, item 56, maiorais. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Marcos capítulo 9, versículo 35. Ser dos primeiros na terra não é um problema de solução complicada. Os maiorais no mundo, em todas as situações, a ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças, podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com ínfimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos, no comércio, inúmeros são exploradores, e nas finanças, muitos deles não passam de associados às sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhe procuram a colaboração fraterna. E por isso, em que todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turmas de operários, cooperadores do culto, polemicistas valiosos, doutores da lei, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante, ou vaidosa. Poucos surgiram com o desejo de servir, em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. Convido a todos, então, a respirar profundamente. Estamos dentro de uma casa de oração, em busca de esclarecimento, em busca de perdão. E todos nós possamos pensar nos desafios que enfrentamos até o dia de hoje, os diversos desafios que estão por vir, nos concentrarmos na palavra que aqui será proferida, a fim de podermos entender, refletir, reflexionar as nossas atitudes, a fim de encontrarmos o equilíbrio necessário para o nosso processo evolutivo. Convido a todos a mentalizarem energias de luz e esclarecimento, a fim de que toda a espiritualidade de luz dessa casa consiga se conectar com cada um dos irmãos que aqui se encontram, a fim de auxiliá-los, instruí-los e buscar-los a compreensão necessária para o processo evolutivo. Com a graça de Deus, de Jesus e da Mãe Santíssima, que assim seja. Então convidamos o nosso irmão Neil Bastos para dar início à doutrinária da noite de hoje. Boa noite a todos, a todas. Um beijo bem carinhoso no coração de cada um dos aqui presentes, nos dois planos da vida. Tem que lembrar que nós temos amigos que estão aqui conosco, né? Às vezes a gente não acredita. E a gente não acredita que eu sempre cresci, não cresci muito, né? Ouvindo as pessoas dizerem, ninguém voltou do lado de lá para dizer como é lá, né? Ah, depois que tu morrer, tu vai para o inferno. Ah, tu vai para o céu, tu vai para o purgatório. E a gente diz assim, ó, para lá. Ninguém voltou do lado de lá para contar como é, né? Pois a doutrina dos Espíritos é a revelação dos que voltaram do lado de lá para nos contar como é lá. E aqui está lotada a casa, pessoal. Sem ser os espaços físicos, com certeza. Né? Amigos podem ter vindo conosco, amigos que vieram antes para nos recepcionar, familiares. Acredite se quiser. Nós vamos falar sobre vida futura. E até quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu pensava que vida futura é quando eu voltasse a renascer na Terra.
Porque como nós nos esquecemos que nós somos imortais, a nossa vida como espíritos, ela é perene, ela não tem interrupção. Como está a frase do André Luiz ali, ó. A vida é fonte eterna que passa por diversas etapas. Nós estamos numa etapa. E pela porta do túmulo, adentramos na etapa seguinte, que é a vida futura. Nós vamos entrar na vida futura pela porta do túmulo. Nós vamos continuar vivendo. E um consolo que eu vou dar para cada um, por mais que a gente deteste a vida, ela não acaba, mesmo que a gente acabe com a vida do corpo. A vida da alma não acaba. Deus nos criou. Não adianta puxar o freio de mão, dar freada, cantar pneu. Nós vamos continuar vivendo eternamente. A nossa vida jamais será interrompida enquanto espíritos. Por mais que a gente maldiga a nossa vida, nós não vamos ser exterminados enquanto espíritos. Lembrei de 2 avisos que eu queria dar e eu esqueci. Não sei se vocês sabem, essa casa, Luz Amparo, tem um canal no YouTube. Vocês sabiam? Eu quero ver quantos vão se inscrever hoje, viu, Rogério, no canal do YouTube. Essa palestra e todas as outras palestras que acontecem aqui na terça e no sábado, posteriormente ela está sendo gravada e eles colocam no canal do YouTube. Então, quem quiser assistir, e lá no canal do YouTube, como eu digo, elas ficam catalogadas. A pessoa pode entrar no canal, quero assistir a palestra do fulano. Vai lá no canal do YouTube e bota o nome da pessoa e do lado. Vai no YouTube e põe o nome da pessoa e do lado põe Luz Amparo. O YouTube vai te direcionar lá no canal do Luz Amparo para a palestra da pessoa. Então eu convido todos a se inscreverem no canal do YouTube, do canal Luz Amparo. E também no meu canal. Eu tenho um canal no YouTube que chama-se Ponto de Luz, Divulgação Espírita. Vocês não vão achar meu nome lá, Ney Bastos Cosme, não vão achar. Porque o canal é particular, não é pessoal. Então quem quiser se inscrever, Ponto de Luz, Divulgação Espírita. A gente põe lá, com intervalo de 1 semana, 10 dias, sempre um vídeo, mensagem ou um vídeo prece. Espírita. De raiz. Né? Tá? A gente é muito cuidadoso, porque tem muita coisa que dizem que é espírita e na realidade é espiritualista, que é diferente. Então a vida futura, né? Como eu disse, eu pensava, a vida futura é quando eu renascer na Terra, e foi assim que eu me tornei espírita. Mas não é, pessoal. A vida futura é o nosso próximo elo dessa corrente. Dirigindo o grupo mediúnico, certa feita, eu conversei com um espírito que se manifestou através de uma médium, de uma irmã. E esse espírito, após morrer fisicamente na Terra, ele se manifestou, ele estava extremamente frustrado e mais ainda revoltado, furioso. Com quem que ele estava furioso? Ele havia aqui na Terra, no credo religioso que ele seguia, comprado um lugar no céu. E ele estava frustrado que ele não achou o céu e revoltado porque haviam vendido uma coisa para ele que ele pagou e ele não encontrou. Ele foi passaram a perna nele, quando ele estava aqui na Terra. Ele acreditava que existia um céu. E ele comprou no credo religioso, né, que não vou dizer aqui que credo era, um lugar no céu. E aí nós conversamos com ele, né, que a consequência maior e danosa do ato ficaria com quem vendeu para ele, né, que se apropriou da fé inocente dele e tomou-lhe valores monetários. E que o céu não existe, né? Mas nós temos que tomar cuidado com que esse céu não existe, mas tudo gera consequências e a vida continua. Nós acabamos de sair do carnaval
E tem uma música que eu gostava muito quando eu ia no carnaval, né? E olhem a música, muitos aqui vão lembrar dessa música. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nos versos da letra dessa música que eu vou falar. Tá? Eu acho que até tenho aqui, eu esqueci de trocar o slide. Aqui é o irmão que se comunicou na mediúnica, e o verso da letra está aqui, ó. Bete Carvalho. Olha a letra. Aproveita hoje, porque a vida é uma só. Mentira, para nós espíritas. O amanhã, quem sabe se será melhor ou será pior? Concordo. Tudo gera consequências. Olha a outra. Deixa correr frouxo, que esquentar não é legal. Quantos estão aqui vivendo no deixar correr frouxo, que esquentar não é legal? Tudo gera consequências. Se o Brás é tesoureiro, a gente acerta no final. Pois Deus é brasileiro. E a vida é um grande carnaval. Essa música está lacrada no meu subconsciente, porque eu adorava essa música no carnaval. Ela empolgava a gente, né? E a gente, quando podia, dizia no pé, né? Mas viram essa letra aí? E quantas coisas semelhantes a essa entram na nossa casa diariamente? Pelo rádio, pela televisão, pela internet. Mensagens dessas. Nos convidando, né, à libertinagem e não a viver com liberdade. Quem vive assim, coitado dele, né? A doutrina espírita, Allan Kardec, dá uma importância tão grande à vida futura que nós vamos encontrar ensinamentos, esclarecimentos, instruções a respeito da vida futura em todas as obras espíritas e na revista espírita, né? Nós vamos encontrar no Evangelho, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar neste livro o céu e o inferno, que ele é todo a respeito da vida futura. Ele é todo a respeito da vida futura. Nós vamos falar bastante sobre ele. Então Kardec deu muita importância a isso, porque é verdadeiro que a gente se esclareça a respeito da vida futura, porque é o nosso próximo passo. Vantagem ou desvantagens, lucro ou prejuízo, depende da gente saber da existência dessa continuidade da vida, dessa entrada nessa vida que nos aguarda. Tomara que seja bem tarde para todos nós, né? Não tenho interesse em voltar para o mundo espiritual tão cedo, né? E para isso eu cuido do meu carro físico, porque se a gente descuida do carro físico, logo ele vai para o ferro velho, né? E o motorista desce e continua andando. Nos falavam que após a morte nós tínhamos alguns caminhos, o porvir e o nada. Existe vida depois da morte? Ou morreu, se acabou tudo? Como dizia uma música, tanto bem que eu te queria. Vocês acreditam que morreu, se acabou tudo? Nós não acreditamos, mesmo que queiramos. É impossível nós aceitar. Quem acredita que morreu, se acabou tudo, não acredita em Jesus Cristo. Porque morreu, se acabou tudo. Há 2000 anos. Quem acredita que morreu e se acabou tudo, não faz a oração da Ave Maria. Porque Maria morreu há 2000 anos aproximadamente. Se a morte é a extinção, a nossa crença é uma farsa.
Isso diz Paulo na carta aos Coríntios. Se Deus não fez a ressurreição do Cristo, o que eu prego, diz Paulo, é uma farsa. Eu estou mentindo para vocês, diz Paulo. Quando Paulo nos fala na carta aos Coríntios, no capítulo 15, sobre a ressurreição espiritual. E nós todos vamos passar pela ressurreição espiritual. Ressurgir espiritualmente. Mas não é a doutrina espírita que diz, é Paulo, lá no primeiro século do cristianismo. Só que nós temos, quando a gente lê o Evangelho, quando a gente lê as cartas do Novo Testamento, a gente tem que lembrar que tem as letras e tem uma cortina. Se eu não abrir a cortina, eu não enxergo o que está atrás das letras. E nós não podemos ficar só com a letra, porque a letra mata e o espírito vivifica, diz a espiritualidade. Então a gente tem que ler todas, até as obras espíritas, os evangelhos segundo o espiritismo, lê uma frase e para. Às vezes tem uma palavra ali que ela é enigmática, mas é ela a maçaneta para a gente abrir a porta. Agora eu entendi essa mensagem. Senão a gente vai ter o texto decorado e vai viver a vida do texto decorado sem seguir a mensagem do Cristo, sem seguir a mensagem da doutrina espírita. E tem muitos irmãos assim que têm o texto decorado. Eu tenho uma irmã que é pastora evangélica e a gente conversa horas quando nos encontramos. Eu exploro ela, que ela tem o texto decorado, né? Ela é capaz de dizer onde está no profeta tal, e ela me explora meus conhecimentos da doutrina espírita a respeito do texto decorado dela. Então nós ficamos conversando e saímos dali os dois mais esclarecidos. E essa conversa às vezes dura quase a noite inteira quando nós nos encontramos, nos visitamos. O porvir e o nada. O porvir e o nada é as primeiras palavras do primeiro capítulo do Céu e Inferno. Está aqui escrito, ó, o futuro e o nada, capítulo 1 do livro Céu e Inferno. Né? Vivemos, pensamos e operamos, isso é positivo. E que morremos, isso é certo, né? Deixando a terra para onde vamos. Aí nos davam algumas opções. O materialismo, o niilismo, né? A matéria é a única fonte do ser, a morte é considerada o fim de tudo. O panteísmo nos diz que quando nós morremos, nós viemos do todo e seremos reabsorvidos pelo todo. É como se eu tirasse um copo d'água do oceano. Eu posso ferver aquela água, eu posso congelar aquela água, eu posso salgar aquela água, eu posso até botar corante naquela água. Mas quando morreu, eu vou jogar no oceano de volta. Vai lá e localiza o meu copo d'água no oceano. Impossível. Né? Isso é o panteísmo. A doutrina espírita é como se nós fôssemos cada um uma bolinha, de uma piscina de bolinhas. E quando nós morremos, se cada um de nós aqui pegássemos uma bolinha de uma enorme piscina de bolinhas, escrevêssemos nosso nome. Tá, pessoal? Agora joga todo mundo de volta as bolinhas lá e mistura. Ah, vai lá e acha a tua. Cada um vai achar a sua. Porque manteremos a individualidade. E o panteísmo, nós voltamos para o todo. Algo semelhante é com a alma dos animais. Ele volta para o conjunto. Mas isso é outro assunto. O dogmatismo religioso nos oferece, né, que a alma independe da matéria, isso a gente aprende em todos os credos religiosos, né, em princípio, só que é criada por ocasião do nascimento do ser. Sobrevive e conserva a individualidade. E aí que nos dão as oportunidades, né, o dogmatismo religioso. O céu ou o inferno. Sobrevive e conserva a sua individualidade. O céu e o inferno. O céu, para aqueles que têm a consciência tranquila, e é uma parte bastante grande deste livro, o céu. Tem outra parte bastante interessante aqui sobre o inferno. E o interessante que tem nesse livro, um conhecimento para nós, é quando ele vai falar do purgatório. E o purgatório foi criado pela Igreja Católica no século VI, para dar uma outra alternativa para aqueles que não foram nem tão ruinzinhos, nem tão bonzinhos. Então vamos dar
né? E a maioria da gente. Nós somos bons, somos. Mas somos bons se nos puxarem pela mão. Nós procuramos o necessitado lá onde ele mora para dar uma cesta básica, para dar 1 quilo de alimento. Nós damos 1 quilo de alimento para quem bater na porta da nossa casa? Damos. Mas nós não saímos de casa para levar 1 quilo de alimento. Mas que a gente bote no carro, então. 1 quilo de alimento, né? Uma calça velha, que às vezes a gente dá umas calças que nem eles querem. A gente fazia, né, as campanhas de roupa para os amigos, os irmãos, as irmãs em situação de rua, e recebíamos doação de roupa, que as pessoas diziam assim, em vez de botar no lixo, vou dar para o Ney. Sabe? E pior que a gente tinha dificuldade para descartar depois. Uma vez uma empresa nos deu tanta roupa que eu tive que queimar na churrasqueira, porque não tinha nem como descartar aquilo. E não podia ser usado as roupas. Porque eles cortaram as roupas para tirar o símbolo da empresa. E me deram sacos e sacos de roupa. Roupa sintética. Os vizinhos tiveram que suportar o cheiro de queimando aquelas roupas na churrasqueira. Porque aí eles não quiseram descartar, acharam que eu era o encarregado do descarte. Né? Eu no sentido do grupo daqui nosso, né? Do Luz e Amparo dos moradores de rua. Então será que nós somos bons ou somos bons? Né? E o purgatório, então, veio depois. Então, nós tínhamos essas 3 alternativas. E o que a doutrina espírita vai nos falar? O que seremos após a morte? Pessoal, está tudo nesse livro, Céu e Inferno. Convido vocês a lerem esse livro. Estaremos melhor ou estaremos pior? Depende. Tudo gera consequência. Tudo gera consequência. Existiremos ou não? Estaremos melhor ou pior? Novamente. Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará? Quando a pessoa crê que morreu, se acabou tudo, o que a pessoa faz? Ela aposta todos os seus valores nos bens, nas posses materiais. Na busca dos cargos, no exercício do poder, na aquisição de patrimônio, né? Porque é a letra do verso da Beth Carvalho, né? Aproveita hoje que a vida é uma só, né? A gente vai querer todas as regalias que a vida pode me dar, porque ela acredita que morreu, se acabou tudo. Não se preocupa com o futuro, mas o futuro existe. A minha mãezinha desencarnou na antevéspera do Dia das Mães de 2020, no forte da pandemia, com 95 anos. E já em torno dos 5 anos antes, eu comecei a prepará-la para ela passar pela porta do túmulo. E eu dizia bem assim para ela: mãe, se a senhora acha que eu estou falando que eu estou mentindo para a senhora, estou engambelando, quando a senhora morrer e não morrer, você vai dizer, não é que ele tinha razão? Eu dizia, então é melhor a senhora aceitar que eu tenho razão agora, que a senhora vai ir altaneira passar pela porta do túmulo. Né? Ela era evangélica. Tá? Não por opção, por imposição de alguns filhos que fizeram que ela se tornasse evangélica. Então, quando a gente acha que morreu, se acabou tudo, né? A gente quer tudo da vida. E esse querer tudo da vida vai nos causar prejuízo na vida futura. Porque nós vamos usurpar dos bens terrenos. Né? Nós vamos patrolar a sociedade querendo adquirir. Né? Que nem era aquele personagem do desenho que existia, medalha, 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 um desenho que tinha quando nós éramos jovens. E não é assim. Né? Aí o Ney vocês vão dizer, pô, Ney, então a doutrina espírita condena que eu me esforce na aquisição dos bens terrenos? Deus, está lá no Evangelho essa frase.
Não é o uso que é condenável, é o abuso. Existe um limite do uso das coisas. Por exemplo, o nosso corpo. Se nós só pensar em trabalhar, nós vamos acabar com a nossa saúde. Né? O nosso corpo, quando nós renascemos na Terra, nós recebemos uma carga de fluido vital para ser utilizada durante o percurso nosso dessa passagem pela Terra. E a nossa vida foi programada para viver 60 anos. Nós recebemos fluido vital para 60 anos. A cada irritação que eu tenha, eu desperdiço energia. A cada excesso nessa ou naquela outra área, eu desperdiço energia. Eu vou viver 60 anos? Essa energia pode ser reposta. Né? Essa energia pode ser reposta. Pelo passe nós estamos repondo energia. Mas o que adianta eu repor a energia e jogar fora depois? Né? É como eu digo, o que adianta eu tomar um chá quente, um comprimido para gripe e botar o pé descalço no chão gelado? O chá e o comprimido não adiantaram de nada. Até pode piorar a minha situação. Então nós temos que manter a nossa serenidade mental e física. E aí nós vamos ter vida longa. Inclusive ultrapassando esse limite do que está programado para a nossa existência. Porque um exemplo, Divaldo já ultrapassou o limite da existência dele. Ele próprio nos conta isso. Divaldo era para ter desencarnado, acho que uns 15 anos atrás. E ele permanece entre nós, com vitalidade, nos trazendo ensinamentos. Quantos anos Chico Xavier viveu com aquele corpo doente, frágil, mas ele foi em frente, né? Graças à bondade de Deus, de Jesus, que mantém esses missionários conosco longo tempo. Imaginemos se Chico tivesse vivido 30 anos e Divaldo 40. Né? Que bom, como a espiritualidade é boa com a gente, humanidade. Olha o que Paulo fala, já comentei, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Tá, Ney, quando nós morrer, o meu corpo vai ser entregue àquela que gestou o meu corpo, a Mãe Terra. Né? Porque todos os átomos do meu corpo físico vieram da Mamãe Terra. Não estou desvalorizando as mães biológicas, né? Mas a mãe biológica absorve os átomos pela alimentação, pela respiração, pelo sol e vai construindo, como se a mãe biológica fosse a construtora do corpo. Mas aqueles materiais que ela usou para construir meu corpo vieram da mãe biológica, da mãe natureza. E quando eu morrer, meus átomos são devolvidos à mãe natureza. Eu posso ter átomos de dinossauro. Sim, porque simplesmente eles trocam, vão compondo novos corpos. Eles não vêm do espaço, os átomos de ferro, alumínio e todas as substâncias químicas lá da tabela periódica. E essas substâncias estão aqui na Terra. Nós absorvemos, devolvemos. Né? Vão ser absorvidas aqueles átomos por outras pessoas, construção de novos corpos. Então, que corpo eu vou ter? Olha o que Paulo diz. Não é, a doutrina espírita veio nos dizer isso 18 séculos depois. E Paulo coloca assim, ó. Alguém perguntará, como é que os mortos são ressuscitados? Vamos entender esse ressuscitado no sentido de ressuscitar no plano espiritual. Retornar ao plano espiritual. É a ressurreição espiritual. Jesus já nos ensinou isso. Quando os apóstolos foram tocar nele, quando ele se materializou, se tornou tangível, e os espíritos podem se tornar tangível, permitir que a gente toque neles, nesse corpo que Paulo fala, e Jesus diz assim, não me toques, eu ainda não subi a meu Pai.
Ele diz aos apóstolos. Uma passagem do Evangelho, né? Olha o que Paulo diz: será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal. E quando é ressuscitado, é imortal. É o espírito com o seu corpo perispiritual, que é uma palavra criada por Allan Kardec. Peri, em torno do espírito. É o espírito com o seu corpo perispiritual, porque o espírito, nós somos uma centelha divina. No plano espiritual, nós continuaremos existindo com o nosso corpo perispiritual, que é um corpo fluídico, que está aqui. O meu e o de vocês está aqui, revestido de um corpo físico. Quando nós ocorrer o fenômeno da morte biológica, nós passamos por um processo espiritual da desencarnação. Nós saímos da carne. Assim como saímos da carne de forma temporária, via de regra, todas as noites. Quando dizemos, eu sonhei, nós poderíamos dizer, eu estive lá. Eu estive lá. Ah, eu sonhei com a minha mãe. Poderíamos dizer, eu estive com a minha mãe. Mas como é que eu estive com ela? Eu não saí da cama, assim, o nosso corpo físico. Porque à noite, o nosso espírito, o meu carro está ali fora. Eu não preciso ficar lá sentado dentro do carro. Eu pude vir para cá. Depois, para continuar a minha trajetória, eu assumo o carro de volta. Então, via de regra, nossos sonhos são saídas do corpo e contato fora da dimensão física com nossos amores, com nossos inimigos do passado. Aqueles sonhos que a gente volta correndo para dentro do corpo, que o corpo chega a estremecer. Né? Talvez nós encontramos um inimigo e fugimos para a nossa caverna. Às vezes a gente chega... Né? É o que Paulo fala, ó, quando é ressuscitado é imortal. Quando é sepultado é feio e fraco. Quando é ressuscitado, bonito e forte. Quando é sepultado é um corpo material. Olha aqui, ó, o que diz a doutrina espírita. Corpo material, corpo físico. Quando é ressuscitado, aqui as palavras de Allan Kardec, um corpo espiritual. E Paulo que nos diz, lá no Novo Testamento, está narrada essa carta, Paulo aos Coríntios, e Paulo escreveu isso aqui quando? Nos primeiros, talvez, 50 anos do cristianismo, na primeira metade do século do cristianismo, né? Depois que ele caiu do cavalo lá na estrada de Damasco, né? Aquela passagem que ele fica cego, depois o Ananias cura ele da cegueira. O que diz a doutrina espírita, né? O espiritismo nos diz que depois da morte não é mais um sistema, é resultado de observação. Porque, como eu disse no início, ninguém voltou de lá para nos contar. Não, são os benfeitores espirituais que voltaram para nos contar. Este livro, a segunda metade dele são só comunicações espirituais. Ó. Toda essa parte desse livro são comunicações. E Kardec dividiu espíritos felizes, se eu achar aqui o índice, espíritos felizes, espíritos criminosos, espíritos que viveram aqui por grandes expiações terrenas, espíritos que passaram por grandes provações terrenas. E uma curiosidade, pessoal, a primeira comunicação desse livro é o senhor Sanson. Esse espírito ele foi evocado. E sabe quando é que evocaram ele? Durante o velório. Ele pediu, ele já estava numa doença terminal, e ele participava do grupo de Allan Kardec na Sociedade Espírita de Paris, o grupo de estudo. A Sociedade Espírita de Paris foi fundada em 1º de janeiro de 1857, se não me for. Eu não lembro bem, porque faz muito tempo que eu passei por lá, né?
E eles tinham um grupo de estudo, é considerado o primeiro centro espírita do mundo, Sociedade Espírita de Paris, que foi fundada por Allan Kardec também. E ele pediu, se ele viesse a óbito, que ele fosse evocado. Ele foi evocado durante o velório, pessoal. Está aqui a comunicação, ó. Evocação, ó. Venho ao vosso chamado para cumprir minha promessa. Aí fazem a pergunta, um exemplo, vou ler só uma para não tomar o nosso tempo. Meu caro senhor Sanson, nós fazemos um dever e um prazer evocar-nos mais cedo possível depois da vossa morte, assim como desejavas. O Espírito responde, foi uma graça especial que Deus permitiu ao meu espírito comunicar-me. Agradeço pela vossa boa vontade, mas estou fraco e tremo. E aqui antes o Kardec vai esclarecer que essa comunicação foi durante o velório. Ou seja, os mortos voltam para nos esclarecer. E aqui é muito bonito. Tem de suicidas, tem de criminosos que foram condenados à morte, guilhotina, na França. Está aqui, ó, segunda metade do livro Céu e Inferno. Isso é só para despertar a curiosidade de vocês, para vocês lerem o livro. Mas é instrução. E é um livro que não se estuda nas casas espíritas. Kardec também bota bastante material sobre a vida futura no livro Obras Póstumas. Ele bota, não, desculpe o equívoco. O livro Obras Póstumas, como diz o título, foi publicado depois da morte de Allan Kardec. Material que ele deixou. Mas é um livro maravilhoso, é uma leitura gostosa. O livro Obras Póstumas. Talvez tenha aqui também, aqui em cima. E não é um livro muito grande e um livro gostoso de ler. Bastante ensinamento. Então, não foram os homens que voltaram, né? Foi através da mediunidade que os próprios espíritos trouxeram as revelações para nós. São os próprios habitantes desse mundo que vêm descrever a sua situação em todas as faces da felicidade ou da desgraça. Que a gente vai ver nesse livro. Tudo gera consequência. Emmanuel, o espírito que foi o mentor espiritual de Chico Xavier, dizia: o bem que fazes será teu advogado de defesa no tribunal da tua consciência na passagem para o plano espiritual. Que a gente pensa assim, Deus vai me julgar, né? Me ensinaram que Deus ia me julgar quando eu morresse. E Deus vai te castigar, ainda nos ensinava. Ninguém vai nos julgar. Nós vamos fazer uma revisão de consciência. E nós vamos nos julgar. E nós vamos ver onde erramos, onde acertamos, e que tenhamos a humildade de onde erramos, nos arrependermos. Né? Nos arrependermos, que aí receberemos o amparo espiritual, arrependimento sincero. Né? Tá lá no livro Violetas da Janela, o primeiro livrinho que eu li. Né? Atiravam uma rede e alguns espíritos se agarravam naquela rede, mas quando iam lá saindo do fosso, escapavam da rede. E o espírito Patrícia fica com pena. Coitados, não conseguiram ser retirados. Qual é que o benfeitor diz? O arrependimento não era sincero, era só da boca para fora. Então o arrependimento tem que ser sincero. Então são esses próprios habitantes desse mundo que vêm nos esclarecer. De onde nasce, vamos ver se está aqui um slide, onde nasce para nós um sentimento instintivo da vida futura. E nós temos uma certeza absoluta. Talvez não temos a certeza absoluta que já existíamos antes dessa vida, mas temos, alguma coisa nos diz que a morte não interrompe a nossa caminhada. Porque nós éramos pequenininhos e para as crianças aqui, ó, quando morre algum familiar, a vovó, o vovô, o papai e a mamãe, que eles não percam na infância, né? Não percam, eles não são proprietários, né? Que os papais e a mamãe não se afastem deles dessa vida durante a infância e a adolescência. Porque nós não somos, eu não perco nada. Eu não sou proprietário. Isso aí, sem perceber, é uma das pontas do nosso iceberg do egoísmo. Meu pai, meu filho, uma criatura divina que Deus me deu por responsabilidade de educar e encaminhar de volta para Ele. Né? E não somos perenes aqui.
Então nós temos esse sentimento instintivo que a vida continua. Quando eu estava falando, morri a avó, eu criança, cadê a avó? Ah, tua avó morreu. Antes que a gente chorasse, ficar triste. Ah, não fica triste, meu filho. Ela está lá no céu. Então ela não morreu. Sem perceber, né, de uma forma sutil, nossos pais, nossas mães estavam nos dando um grande ensinamento. A vida continua num outro plano. A avó foi para o céu. O pai foi para o céu, a mãe foi para o céu, a mana foi para o céu, né? Porque nós imaginamos que todo mundo vai para o céu, que todo mundo é bonzinho, né? Lembra do filme Nosso Lar? Tem uma imagem para nós encerrar depois. Os espíritos do céu, já temos dito antes de renascer aqui, ó, nós já conhecíamos todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe, do que viu no plano, no estado espiritual. E aquele que acha que a vida é uma festa, né? Essa imagem é bem caracteriza. Ó. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. E é um estado, pessoal, quem participa de reuniões mediúnicas colhe esses ensinamentos. De irmãos que... Uma forma brincadeira que eu vou falar, é o cachorro que não quer largar o osso. Morrem, mas não desencarnam. Há uma multidão de espíritos perambulando entre nós que julgam-se vivos. E muitos deles apegados a patrimônio, apegados a títulos. Só como diz ali aquele personagem que simboliza a morte, né? Desculpe, Senhor, não é permitir levar bagagem. Nós vamos levar bagagem guardada no porta-malas chamado consciência. Por isso que a doutrina espírita nos convida a fazermos uma revisão de consciência. Santo Agostinho, né, que nos instrui. Todas as noites ele analisava o dia dele e via o que ele tinha feito certo ou de errado, para ver onde ele precisava ser corrigido. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. As consequências do comportamento atual sobre a nossa situação na vida futura serão inevitáveis. Eu acho essa imagem aqui, ó, essa imagem é um exemplo. Nós temos que ler as imagens. Isso é um pai cujo filho era deficiente físico. Olhem a imagem. O pai nos diz na imagem que a deficiência era do corpo. E que após a morte física o filho dele ia libertar-se. O cego, quando sonha, vê. O cego, quando sonha, enxerga. Porque a deficiência é do corpo físico. Ele pode até achar que ele está cego porque ele vive uma longa vida num corpo sem que lhe seja permitido a visão do mundo. Então, ele pensa que ele está cego. Isso é bem verdade que nós já atendemos reuniões mediúnicas e irmãos de muleta. Porque desencarnaram, mas eles viveram tanto tempo usando muleta, amputados, que julgavam-se amputados. E é maravilhoso. Quando a gente conversa com eles em oração, intimamente a gente pede que a perna dele seja reconstruída fluidicamente. E ele chora quando ele percebe, e a gente diz assim para ele: meu irmão, toque na sua perna. E aí a gente vê o médium fazer um movimento. Minha perna está aqui. Ela sempre esteve, que amputada era o corpo físico e não o corpo que Paulo nos fala, o corpo do espírito. As nossas deficiências são físicas e morais. Corrijamos as nossas deficiências morais quando estamos por aqui. E essa mensagem está bem clara. Não há privilégios. Aqui nesse livro tem o Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos. E o que esses artigos vão dizer, sintetizando, é isso aqui, ó. Não há privilégios. A cada um segundo as suas obras, eis a lei. Resumindo os 33 artigos que estão aqui, ó. Código Penal da Vida Futura. E essa passagem do Evangelho de Marcos, eu acho muito valiosa, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro
né? Esse que só quer ganância, ganância, ganância. Ele está perdendo a alma dele. Nossa mensagem final aqui, ó, é do livro de Leon Denis, Depois da Morte. É Leon Denis que escreveu. E tu, meu irmão, que recebestes essas verdades no teu coração, que lhes conheces o valor, permita-me um derradeiro apelo, uma última exortação, diz Leon Denis. Lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar nesse mundo. O que nós viemos buscar? O verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu ser espiritual daqui sair melhor e mais puro do que quando entrou. Acautela-te das armadilhas da carne. Olha a advertência que Leon Denis nos faz. Toma cuidado. Né? Lá no Pai Nosso, a gente, quando está orando o Pai Nosso, diz assim, livra-nos da tentação. Quando a gente vai pescar, a gente joga a isca, a gente tenta o peixe. E o peixe morde a isca. Ele caiu na tentação. A vida nos tenta todos os dias, de várias formas. Mas nós temos que ser mais forte do que a isca que o mundo materialista disponibiliza para que nós caiamos. Então, quando ele diz, livra-nos da tentação. A tentação é o mundo material. Né? Se a gente se endividou, porque nós caímos na tentação. Às vezes compramos o que não precisávamos. Né? Nós caímos na tentação. Acautela-te das armadilhas da carne. Reflete que a terra é um campo de batalha onde a alma é a todo momento assaltada pela matéria e pelos sentidos. Luta corajosamente contra as paixões vis. Luta pelo espírito e pelo coração. Corrige teus defeitos, adoça teu caráter, fortifica tua vontade, eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades terrestres. Dilata as tuas aspirações sobre o céu luminoso. Lembra-te, olha que ele nos diz que tudo que for material é efêmero, é transitório, é passageiro, não é perene. As gerações passam como vagas do mar. Os impérios esboroam-se. Onde está o Império Romano? Onde está o Império Romano? Os próprios mundos perecem. Os sóis extinguem-se. Tudo foge, tudo se dissipa. Mas há duas coisas que vêm de Deus e que são imutáveis como Ele. Duas coisas que resplandecem acima, olha que ele diz, coisas que resplandecem acima das miragens, das glórias mundanas. É a sabedoria e a virtude. Conquista-as por teus esforços e, alcançando-as, elevar-te-ás acima do que é passageiro e transitório para só gozares do que é eterno. Para nós encerrar, esta é a nossa última mensagem. E são duas cenas do filme Nosso Lar. A escolha é nossa. Ainda dá tempo. De onde vamos habitar, onde vamos habitar transitoriamente na vida futura. Né? Duas cenas de Nosso Lar. A cena da esquerda é para onde foi o espírito André Luiz. A cena da direita, onde ele foi, depois de ser resgatado, em torno de 9 anos, que ele foi morador na região umbralina. Não espere o futuro mudar a tua vida, porque o futuro é a consequência do presente. Amanhã, o nosso dia de amanhã, vai ser consequência do que nós estamos fazendo hoje. Ou aqueles que bebem além da conta, como é que eles acordam no dia seguinte, né? Quando a gente come além da conta, né? Vai na pizzaria, os amigos, e come. Ah, já estou empanturrado. Ah, e vem mais uma, e nós cedemos à tentação. Como é que nós acordamos no dia seguinte? E nos arrependemos. Eu não devia ter comido tanto. Mas eu caí de novo na tentação, né? Então nós temos justamente que rever conceitos da nossa vida.
E à medida que nós vamos revendo conceitos, nós vamos nos fortalecendo enquanto espíritos. Vamos ser bons condutores da nossa vida física. Não prejudicar ninguém, porque está ali, tudo gera consequência. O bem que eu faço é depósito na caderneta de poupança que está aberta lá no plano espiritual. O mal que eu faço é uma denúncia que vai lá para a delegacia, um BO lá no plano espiritual. Aí quando eu desencarno, né, me mostram uma ficha corrida. Aquele teu filho ingrato, Ney, tu prejudicou ele na vida passada. E agora tu te propôs a recebê-lo. Ele era ingrato porque ele te odiava e ele continuou te odiando, ele não conseguiu te amar. Mas tu deverias entendê-lo. E se não amas ele, que não odiasses ele. Aquela esposa ciumenta, Ney, porque no passado ela foi tua esposa e tu eras um devasso. E agora ela se manteve ciumenta, porque ela sabia o quanto tu prejudicasses a relação no passado. E o ciúme dela te ajuda a tu conter a tua devassidão nesta vida. Aquela filha que tu detestas o genro, né, porque ele está roubando a tua filha. Que aquela filha no passado foi a tua amante. O amor imoral. E agora ela renasce no teu lar. Para tu amar ela como tua irmã. E ela te amar como um irmão. Mas tu deixa que brote esses sentimentos imorais do subconsciente e não aceitas aquele homem que está roubando tua filha. E o reverso da medalha também, as sogras e os genros. Isso está nas obras espíritas, pessoal, não estou inventando nada. André Luiz nos narra, né, no livro Missionários da Luz, a reencarnação do Segismundo. Está lá narrada, todo o processo reencarnatório. Segismundo, na vida anterior, assassinou aquele que vai recebê-lo como pai. Segismundo, na vida anterior, foi amante daquela mulher que vai recebê-la como mãe. Só que o casal de hoje é o mesmo casal do passado. Ele foi amante, acabou com a relação matrimonial daquele casal e jogou a mulher num prostíbulo posteriormente. Retornamos para acerto de contas. E Jesus nos diz: entendei-vos com os vossos inimigos enquanto estáis com eles a caminho. E os nossos inimigos, disse Confúcio, lá atrás, moram no mesmo endereço. Muito obrigado. Possamos levar ao menos uma palavra para reflexão. E convido a lerem o Céu e o Inferno e se inscreverem nos nossos canais, né, Rogério? Canal Ponto de Luz Divulgação Espírita, que é o meu canal no YouTube, e o canal da Casa Espírita aqui, Luz e Amparo. Assim como Ney Bastos também tem o canal dele divulgando a doutrina espírita. Todos os nossos passistas falam de seus lugares para nós fazermos um passo positivo. Como ele dizer, ele vai fazer a prece. Convido a todos a elevarem seus pensamentos a Deus, a Jesus, inspirar profundamente, acalmar os seus corações, a fim de se conectarem com a espiritualidade e receber todas as energias que aqui serão depositadas. Então, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento alto, buscando no nosso coração o entendimento das palavras que nos foram ditas nessa noite. Que possamos perceber a maravilhosa oportunidade que temos nessa encarnação. Que possamos ser gratos, imensamente gratos, por essa vida que recebemos. Que possamos nos dar conta
da responsabilidade pelas nossas escolhas nesta vida, porque elas se refletirão na nossa vida. Então pedimos a ajuda desses nossos amigos da espiritualidade, dos nossos amparadores, dos nossos guias, para que possamos estar sintonizados com essas energias do bem, com as energias do amor, com as energias da caridade, da tolerância, não só para com o próximo, mas para conosco mesmo. Porque estamos num processo de aprendizado. Essa terra é a nossa escola. Então temos muito a aprender. Então que possamos nos fortalecer mutuamente, nos dar a mão e tornar essa caminhada mais fácil, mais leve. Gratidão por tantas e tantas bênçãos que nos são derramadas. Que tenhamos a percepção dessas graças, que possamos usar os bens materiais que chegam até nós de uma maneira parcimoniosa, inteligente, fazendo bom uso e não sendo usado por esses bens. Então, gratidão mais uma vez, e que possamos levar por onde quer que a gente vá, através do nosso exemplo, essa mensagem de construção de um mundo melhor. Porque nós somos um, e se nós formos melhores, com certeza o mundo também será melhor. Muito obrigado a todos.